Victor olhou pela janela do estúdio, observando o que restou do mundo. As ruas estavam desertas, os prédios em ruínas, e o silêncio era tão profundo que parecia gritar. Um cataclismo havia acontecido, e tudo o que ele conhecia agora se resumia a sombras e ecos de vozes que nunca mais voltariam a ser ouvidas. Ele se perguntava se ainda havia alguém lá fora, alguém que pudesse ouvir sua voz. E foi assim que, em meio à solidão esmagadora, decidiu fazer algo que talvez o conectasse a outros: transmitir histórias de terror. O estúdio de rádio, uma relíquia de dias melhores, cheirava a mofo e abandono. As paredes estavam cobertas de poeira e o equipamento parecia ter sido esquecido por décadas. Mas Victor sabia que, se ele fizesse funcionar aquela mesa de som, talvez pudesse criar uma ponte entre ele e o mundo que estava desmoronando. Ele ligou o microfone, sentindo o frio do metal contra sua pele, e hesitou por um momento, a insegurança se instalando. Finalmente ele começou a falar. A primeira história que saiu de seus lábios foi sobre um amigo traidor, uma narrativa cheia de reviravoltas e traições. Enquanto contava, uma parte dele esperava que alguém o ouvisse, que suas palavras encontrassem abrigo em algum coração solitário. Ele podia quase sentir a emoção vibrando no ar, e por um breve momento, as sombras ao seu redor pareciam se afastar. Era como se ele tivesse conseguido criar algo, mesmo que efêmero. Mas no fundo, havia um calafrio. Algo o incomodava. Cada palavra que ele proferia fazia com que ele olhasse para os cantos escuros do estúdio, como se estivesse esperando que algo ou alguém emergisse da escuridão. Era um sentimento desconfortável, mas Victor empurrou para longe. Depois de contar sua história, ele se recostou na cadeira, respirando fundo e pensando: talvez houvesse esperança. Mas, conforme a noite se aprofundava, o estúdio se tornava mais gelado, e a solidão se transformava em um peso. Com um último olhar para o equipamento, ele desligou o microfone, mas a sensação de que alguém estava ouvindo seguiu. Ele não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição, mas em algum lugar, na vasta escuridão do mundo, a voz dele havia sido lançada ao ar, esperando por resposta. A noite havia se instalado por completo, e Victor, no seu estúdio, se viu cercado por um silêncio que parecia opressivo. Ele não conseguia parar de pensar na história que acabara de contar, e, principalmente, na sensação de estar sozinho. Mas algo estava diferente naquela noite. O ar carregava uma tensão, uma expectativa que ele não conseguia identificar. Decidiu que, apesar de tudo, faria mais uma transmissão. Precisava de mais um impulso, de mais um pedaço de conexão com o que restava da humanidade. Assim que ligou o equipamento novamente, uma onda de frio percorreu sua espinha. Ele respirou fundo e começou a narrar outra história, desta vez sobre um homem que se perdia em sua própria mente, envolto por seus piores pesadelos. No entanto, enquanto suas palavras dançavam no ar, uma interrupção peculiar aconteceu. Ele ouviu uma voz sussurrando, quase inaudível, como um eco distante que não deveria estar ali. O coração de Victor disparou. Ele parou, encarando o microfone, esperando que tudo não passasse de uma ilusão provocada pela solidão. "Você realmente acha que consegue escapar?" A voz murmurou. Um sussurro que fez Victor sentir como se alguém estivesse atrás dele, observando cada movimento. A princípio, ele achou que era apenas um delírio causado pelo estresse. Mas a voz se fez presente, ecoando a cada nova história. Ela comentava sobre suas narrativas, revelando detalhes que ninguém deveria saber. Como se sua vida tivesse se tornado um espetáculo, exposta ao olhar de um estranho. "Quem é você?" ele perguntou, mas a voz apenas riu, soando como uma onda que se quebra em rochas. A inquietação tomou conta dele. Cada transmissão parecia alimentar aquela entidade, que agora se apresentava como Erebus. Victor tentava ignorar, mas a cada nova história contada, ele se via cada vez mais preso a essa presença. Era como se Erebus estivesse tirando dele suas memórias, manipulando seus medos e revelando verdades que ele tentava esconder. Um turbilhão de emoções começou a se formar dentro dele. Ele queria gritar, queria se libertar daquela influência, mas as vozes do passado começaram a retornar, trazendo à tona memórias que ele gostaria de esquecer. Foi então que decidiu que precisava enfrentar Erebus. Ele não podia se deixar consumir por aquele medo. A única saída que via era contar uma história que era um segredo guardado há muito tempo, um evento que o atormentava desde a queda do mundo. E assim, Victor se preparou para mergulhar em seu trauma, sentindo que, se não o fizesse, seria tragado pela escuridão.
Victor sentou-se na cadeira do estúdio, o peso da decisão em seus ombros. Era hora de contar a verdade, a história que o assombrava como uma sombra em cada canto escuro da sua mente. Ele não queria mais carregar aquele fardo, e sabia que se quisesse se livrar de Erebus, teria que confrontar os fantasmas do passado. Com um último olhar para o microfone, ele respirou fundo e começou. Era um dia como qualquer outro, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Minha filha, a luz da minha vida, saiu de casa e não voltou. A dor daquela memória invadiu seu peito, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Ele se lembrou do sorriso dela, da risada que enchia a casa. Mas tudo isso havia mudado em um piscar de olhos. Havia um acidente, um carro desgovernado, e eu não estava lá para salvá-la. Sua voz quebrou, mas ele se forçou a continuar. Conforme a história se desenrolava, a sala começou a escurecer. A presença de Erebus parecia se intensificar, como se a entidade estivesse ansiosa para absorver cada gota de dor que ele estava oferecendo. Eu culpei a mim mesmo, sempre. A culpa era como um peso que eu não conseguia tirar dos ombros. A tensão crescia, e o estúdio parecia girar ao seu redor, transformando-se em um labirinto de suas memórias e medos. A voz de Erebus interrompeu, soando divertida. Você acha que pode escapar? Sua filha está mais próxima do que você imagina. Você a abandonou. Você não a salvou. Aquela provocação fez Victor tremer. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar na história, nas palavras que o libertariam, mas Erebus era persistente. As lembranças começaram a se misturar, e ele viu flashes da filha, a alegria dela se transformando em medo, em desespero. Eu estava tão envolvido com o meu trabalho, tão cego para o que realmente importava. Ele continuou, forçando as palavras a sair. Quando recebi a notícia, minha vida desmoronou. E agora, aqui estou, preso neste estúdio, falando com uma voz que se alimenta do meu sofrimento. O estúdio parecia encolher, as paredes pulsando com uma energia pesada. Ele sabia que estava se expondo, mas também percebia que cada palavra contada poderia ser uma forma de libertação. Com um grito final, Victor deixou escapar toda a dor que guardava, sua confissão ecoando pelas paredes. E eu não posso continuar assim. Eu não sou culpado, eu não sou. Mas à medida que ele falava, Erebus riu, uma risada profunda e ressoante que reverberou em cada canto. Você pode se convencer, mas a verdade sempre vem à tona, Victor. Você nunca se livrará de mim. O estúdio começou a tremer, e Victor sentiu que estava perdendo o controle. Era como se a própria essência do medo o estivesse envolvendo, e ele sabia que estava em um jogo mortal com uma entidade que não tinha compaixão. Precisava encontrar uma maneira de vencer Erebus, mas em seu coração, ele sentia que as chances estavam se esvaindo a cada instante. Victor estava à beira de um colapso. O estúdio tremia, e a presença de Erebus parecia se manifestar em cada canto escuro, rindo de sua dor e desespero. Ele sabia que estava em um confronto final, e a única saída era dar um passo ousado. Com a adrenalina bombando em suas veias, ele decidiu que não poderia permitir que Erebus o derrotasse. Se o silêncio fosse seu destino, ele preferiria lutar até o último suspiro. Ele ajustou o microfone mais uma vez e começou a transmissão. Sua voz agora firme. Hoje, esta é a minha última história. Uma história não só sobre a dor, mas sobre a luta para encontrar a verdade dentro de mim. Ele podia sentir o olhar gélido da entidade, mas estava determinado a enfrentar o que quer que fosse. Vou contar sobre o que realmente aconteceu no dia em que perdi minha filha. Não vou deixar que Erebus molde essa história. À medida que ele falava, os flashes de memória começaram a surgir com mais clareza. Ele lembrou do dia fatídico, de como estava no escritório, distraído por chamadas e compromissos. O telefone tocou, e a voz do policial, calma demais para ser verdadeira, ecoava em sua mente. Houve um acidente. É sua filha. O que deveria ter sido um dia comum virou um pesadelo em questão de segundos. Eu não estava lá, e quando finalmente cheguei, era tarde demais. O estúdio escureceu ainda mais, como se o próprio espaço estivesse absorvendo sua energia. Erebus começou a sussurrar, tentando minar sua determinação. Você não pode mudar o passado. Ela está morta por sua causa. Mas Victor não cedeu. Ele se lembrou do olhar de sua filha, da confiança e amor que ela tinha por ele. Eu não sou o responsável. Eu não sou. O mundo é um lugar cruel, e nós perdemos coisas que amamos, mas eu não posso carregar isso para sempre. Ele continuou a narrar, relembrando os momentos felizes, as risadas, as brincadeiras e os sonhos que tinham compartilhado.
Ele sentiu um calor começando a preencher o espaço ao seu redor, uma sensação de esperança que parecia desvanecer a escuridão. Eu vou honrar a memória dela, não com culpa, mas com amor. Ela merece isso. A risada de Erebus tornou-se mais fraca, e a tensão no ar começou a mudar. No auge da sua narrativa, Victor fez uma declaração poderosa. Erebus, você se alimenta do meu medo, mas eu não tenho mais medo de você. O verdadeiro terror é perder aqueles que amamos, e isso não é uma fraqueza, mas uma realidade. Com cada palavra, a presença de Erebus se retraiu, e o estúdio começou a iluminar-se com uma luz suave. Victor sentiu que talvez ele estivesse conseguindo quebrar o ciclo, mas em um último esforço, Erebus gritou, suas palavras reverberando nas paredes. Você não pode se livrar de mim. Eu sou a sua culpa. Eu sou a sua dor. O estúdio começou a desmoronar ao seu redor, e a sensação de que tudo estava prestes a acabar tomou conta dele. Ele sabia que essa batalha não seria fácil, mas estava decidido a lutar até o fim. Com um grito de desespero, ele encerrou sua transmissão. Eu não sou mais sua vítima. O silêncio após a transmissão era ensurdecedor. Victor respirava pesadamente, o coração batendo como um tambor em sua cabeça. Ele sentia que havia enfrentado Erebus e, de alguma forma, conseguido derrotá-lo. Mas a euforia rapidamente se transformou em um frio gélido que corria por suas veias. O estúdio estava mudando, as sombras se alongando, e a risada de Erebus ainda ecoava em sua mente. O que ele não sabia era que a batalha estava longe de acabar. À medida que ele olhava em volta, percebeu que o espaço estava começando a se desintegrar. As paredes, uma vez sólidas, agora pareciam se desfazer em sombras dançantes, como se o estúdio estivesse sendo consumido por uma força invisível. Ele tentou se mover, mas o ar se tornava mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse tentando prendê-lo. Não posso deixar isso acontecer, ele gritou, mas sua voz mal conseguiu atravessar o vácuo crescente ao seu redor. Erebus, agora mais forte do que nunca, começou a se manifestar, a presença opressora tomando forma. Você pensou que poderia me derrotar? Eu sou a personificação do seu medo, da sua culpa. Você não pode escapar de mim. O tom da entidade estava repleto de desprezo, e Victor percebeu que as palavras de Erebus tinham uma verdade inquietante. A dor que ele sentia, a culpa que carregava, era real. Ele não poderia simplesmente afastá-las. A sala começou a girar, e a realidade se distorceu em um turbilhão de cores e gritos. Ele viu flashes da vida de sua filha, momentos que nunca mais voltariam, e sentiu a dor cortar como uma faca. Eu não sou culpado. Eu não sou. Victor gritou, mas a voz de Erebus era mais forte. Você é responsável pela sua dor. Você a abandonou. A entidade começou a se expandir, sugando tudo ao seu redor, e Victor sabia que precisava encontrar uma saída, uma maneira de se libertar. Em um momento de clareza, ele lembrou das últimas palavras que dissera à sua filha, de como prometeu estar sempre lá por ela. Não posso deixá-la me ver assim. Eu preciso ser forte. O estúdio começou a se desvanecer, mas em vez de sucumbir ao desespero, Victor se concentrou na memória de sua filha. Ele a viu sorrindo, e isso deu forças. Ela merece meu amor, não minha culpa. Eu a amarei sempre. Com isso, a luz começou a brilhar em sua mente. Victor se concentrou, buscando dentro de si a verdadeira essência do que significava amar. A presença de Erebus vacilou, e em um último esforço de resistência, Victor declarou: Eu sou mais do que minha dor. Eu sou amor. Eu sou a memória dela. A luz ao seu redor explodiu, inundando o estúdio, e as sombras começaram a se dissipar, Erebus se contorcendo de dor. Mas à medida que a luz se intensificava, um grito ensurdecedor cortou o ar. Você não pode me deixar, você precisa de mim. Erebus implorava, mas era tarde demais. Com um último lampejo de força, Victor se lançou para a luz, buscando libertar-se da entidade que o consumia. E em um instante que parecia eterno, a luz engoliu tudo, e o estúdio desapareceu em uma explosão de brilho. Então, silêncio absoluto. Victor não sabia onde estava. O que ele viu em volta era uma névoa de branco, uma sensação de paz. Mas em algum lugar, ele ainda sentia a presença de Erebus, a lembrança de uma luta que nunca poderia ser esquecida. Ele sabia que, por mais que tivesse enfrentado seus medos, a batalha pela paz interior ainda estava longe de acabar. No fundo, ele sentia que as cicatrizes permaneceriam, e enquanto a névoa o envolvia, uma única frase ecoou em sua mente: Eu sempre estarei aqui. A luz se apagou e o silêncio tomou conta novamente como um eco na eternidade. Dica do canal:
dedique-se à leitura. Na descrição de nosso canal tem diversos livros para você cultivar esse maravilhoso hábito com diversos benefícios. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas sobre suspense e terror, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo que postamos. Deixe um comentário abaixo e nos conte o que você achou ou que temas gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade e nos ajuda a trazer mais conteúdo inspirador para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.